Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão hoje, gente, nessa segunda-feira? Prazer estar aqui com vocês. Espero que estejam animados e animadas para esses próximos dias aí. Pela carinha da galera, parece que ninguém teve no Night Summit ontem, né? Então, que bom. Vamos nessa. Quem teve, toma um café, tá muito bom, tem ali, então a gente pode começar. Perguntar para vocês uma coisa, quem está vindo pela primeira vez aqui ao Web Summit? Uau! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a presença de vocês, agora logo cedo aqui. Agradecer ao Itaú pelo convite. Dizer que aqui no Web Summit é tudo muito rápido, as apresentações são muito rapidinhas. Tem 30 minutos aqui, mas a gente vai tentar adiantar o máximo aqui a nossa fala. E para deixar um tempinho, tem perguntas. Se vocês quiserem no final fazer alguma pergunta, estamos aqui para responder vocês. Vocês nos escutam bem? Tranquilo? Perfeito. Então vamos começar. Eu sou a Carol Soares, Prazer. esse é o Franklin. Nós temos uma consultoria chamada OCLB, nós somos especialistas em planejamento estratégico para eventos, especialmente eventos de inovação. Somos consultores do Itaú dentro da plataforma de inovação e atendemos tanto marcas que querem patrocinar ou se relacionar de qualquer forma com esses eventos, mas também produtoras que queiram trazer as suas experiências de forma mais enriquecedora para todo mundo que participa, né? E o mais importante, nós temos muita experiência em eventos de inovação, como o South by Southwest, South Summit, o Web Summit. Nós frequentamos o Web Summit Lisboa desde 2019, todos os anos. Aqui no Rio também já tivemos o prazer de estar em todas as edições, e agora esperamos estar nas próximas 5 também, que já foram anunciadas para cá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência aqui dentro do Web Summit. A gente vai trazer algumas dicas para vocês, porque a gente sabe que o mais importante aqui é focar o objetivo de vocês aqui. Então, a gente vai trazer dicas para quem quer focar o objetivo em network, quem quer focar o objetivo em conteúdo e para quem está aqui e quer aproveitar tudo que o evento tem para oferecer. Vamos lá? Beleza, vamos nessa. Então, começando para quem prioriza networking. Quem está aqui, primeiramente, para fazer relacionamento comercial, para fazer contatos comerciais? Levanta a mão, por favor. E quem está aqui para conteúdo? Levanta a mão. Então, beleza, então vou correr com essa parte do networking, tá? Vamos lá. Bom, primeira coisa, pessoal, a jornada do Web Summit começa pelo app. O app do Web Summit é um dos melhores apps que tem em festivais de inovação no mundo, tá? Então, uma coisa que é super importante é quando você clicar na parte de Discovery, ali embaixo, você vai abrir aquela... Na hora que você clicar na aba de Discovery e que você clicar no campo de busca, vai ter 4 botões como opção de busca e de filtro. Usem bastante esses filtros. Vocês podem pesquisar por pessoas, né? Vamos lá, pode passar, Carol. E quando você pesquisa pelas pessoas, por exemplo, aqui o Rodrigo Montesano, aparece, né, o contato da pessoa e, na sequência, aparece Connect. Esse Connect aqui embaixo ele é muito importante, pessoal. Tanto quando vocês aceitam, quanto vocês pedem para fazer essa conexão. Por quê? Porque depois que vocês fazem Connect, se as pessoas aceitaram a sua conexão, você pode baixar os dados dela numa planilha em Excel. E depois você pode continuar esse contato para além dos dias do evento. Bom, também você pode, pela primeira vez, se eu não me engano, o aplicativo do Web Summit, você pode marcar reuniões. E você pode marcar reuniões aqui dentro. O stand do Itaú é um bom lugar para vocês fazerem esses encontros. Existe a opção de Request Meeting. Eu não sei se o aplicativo de vocês está em português ou se está em inglês. Se tiver em português, vai ser requisitar uma reunião, pedir uma reunião. Tá? E aí você consegue preencher esses campos de qual é o nome da sua reunião, qual é o local, aonde vai acontecer. E se você quiser, você pode fazer também uma breve introdução. Uma coisa super importante, pessoal, existe um formato de encontro, né, de session de conteúdo aqui no Web Summit chamado Meetup. Os Meetups foram criados no Web Summit Lisboa no ano passado e foram um dos principais destaques dessa edição. Os Meetups são encontros de conexão e networking. Não tem conteúdo rolando no Meetup, mas pelo aplicativo, na parte de Discovery ou na parte de campo de busca, vocês conseguem ver quais são os Meetups. Então, por exemplo, você tem Meetups de mulheres na tecnologia, fundadores de startups de AI, CEO founders, tem Meetups regionais. Então, isso pode ser uma ótima oportunidade para vocês conhecerem pessoas e trocarem cartões. Outros formatos bons para relacionamento e networking. Como a Carol comentou, os conteúdos do Web Summit normalmente duram, em média, 20 minutos. Eles são muito rapidinhos, tá? Então, existe um conteúdo que é um conteúdo mais extenso, de 45 minutos, que são as Masterclasses.
As masterclasses, elas são todas promovidas por marcas. Vocês vão ver que tem masterclass lá promovida pela Embraer, pela Claro, pelo Senac. Então, se vocês querem realmente, quem busca conteúdo, conhecimento, eu super recomendo dar uma pesquisada e uma filtrada boa pelas masterclasses, tá? E também um ótimo momento para você conhecer pessoas novas, porque quem apresenta as masterclasses são representantes de marcas. Então, de repente, no final ali vai ser mais prático você trocar cartão com aquela pessoa do que você tentar fazer conexão com alguém que está lá no Center Stage, tá? A Masterclass vale a pena só comentar, se é um assunto que você busca um conhecimento mais profundo. Esse é justamente o formato para quem quer se aprofundar um pouco mais em determinado tema. Né? E também tem um formato chamado Q&A. Q&A normalmente é um formato, você vai ter poucas sessions nesse sentido, mais uma vez usando o filtro de busca ali pelo aplicativo, aonde você vai ter um palestrante muito importante do evento, que ele vai para um palco, e nesse palco, esse palestrante, é literalmente uma sessão só de pergunta e resposta. Então, você tem uma oportunidade ali de fazer uma pergunta, que pode ser um pitch também. Então, aproveite bem esses dois formatos. A Social também é networking no Web Summit. Quem assistiu a abertura de ontem viu como eles falaram bastante do Night Summit. O Night Summit é um espaço bem importante. Mas, para além do Night Summit, você tem a Praça de Alimentação, que é o Food Summit, e você também vai ter um Happy Hour. Aqui fica uma dica. Quem não é do Rio de Janeiro, quem não conhece muito bem, quando você sai do Rio Centro e você vai tentar voltar para a Zona Sul, por volta de 5 horas é caótico, é muito tenso. Então, é preferível que vocês procurem ficar realmente no Happy Hour e fiquem até o final um pouquinho mais. Está passando sozinho. Passou? Voltou? É esse. É que ele está passando sozinho, pediu uma ajuda ao pessoal aí. Está passando sozinho aqui, gente. Beleza. Vamos lá. Então, agora para quem prioriza conteúdo. Agora vai. Beleza, pessoal. Ano passado, as tracks do Web Summit, a track é a trilha temática, são os temas do Web Summit. Nesse ano são 15, para além do Center Stage, tá? No Center Stage, as palestras que acontecem lá, elas reúnem todas as tracks. São essas 15 tracks que estão aqui, todas elas terminam com o Summit do lado. Ó. Tá andando sozinho, né? Tá. Exceto a Startup University, que é a única que não é um Summit. Ok. Tá, pensa aqui. Gente, a gente precisa de uma ajuda da produção, porque os slides estão passando sozinhos. É esse. Bom, uma informação importante todo o conteúdo que passa no Center Stage tem tradução também simultânea para português. E também, se você é um nativo em inglês, vai ter tradução simultânea para português, tá bom? Bom, então vamos lá. São as 15 tracks do Web Summit. Repara o seguinte, pessoal, todas elas estão com uma data e um dia embaixo. Isso significa que todos os dias os palcos mudam. Então, se você tem interesse, por exemplo, em inteligência artificial é hoje, no dia 28. Né? Assim como o FinTech Summit, assim como o New Energy Summit. Uau! É isso, pessoal. Primeira palestra, quem sabe faz ao vivo, então a gente vai se virando aqui, tá? Espero que vocês estejam curtindo e acompanhando. O Marketing Summit é a única track que acontece em 2 dias. Então, é o palco para quem está procurando se conectar com assuntos relacionados à comunicação. Tá? Então, uma coisa muito importante na hora de montar a sua agenda, leve em consideração qual é o assunto que você busca para ver se aquele dia vai ter conteúdo. Normalmente, não é via de regra, mas conteúdos com perfil mais criativos ficam para o último dia. E o último dia também é um dia que normalmente é um pouquinho mais vazio do que esses 2 primeiros dias. Tá bom? Beleza, pessoal. Uma coisa que é importante, eu não coloquei aqui como uma afirmação, porque realmente eu não tenho certeza, mas vale checar. Mas, normalmente, o conteúdo do Center Stage costuma ser exibido de forma aberta pelo YouTube. Inclusive para quem não tem credencial. Tá? Então, vocês podem comentar sobre isso. E a programação dos palcos, normalmente, fica disponível no próprio aplicativo depois que elas acontecem. Então, significa que, sim, você pode maratonar tudo depois. Uma coisa legal do Center Stage também é que todas as palestras lá vão ser bilíngues. Vão eu falei. Foi na hora que estava rolando essa treta aqui. Você quer comentar sobre o Otter? O Otter, gente, é um aplicativo, super recomendo para vocês baixarem, quem estiver buscando conteúdo. Ele é um aplicativo que faz transcrição de áudio. A gente usa muito em todos os eventos de inovação, os brasileiros amam esse aplicativo, só que, infelizmente, ele ainda não transcreve em português, ele transcreve apenas em inglês. Então, para os conteúdos das palestras em inglês, vale a pena entrar, ligar o Otter ligado, ele funciona no Wi-Fi normalmente, e ele já tem uma inteligência artificial que depois ele gera resumos, ele gera aspas, ele gera uma série de ideias e conteúdos sobre aquela palestra. Então, para quem estiver aqui buscando conteúdo,
conteúdo e precisar produzir alguma coisa depois, isso aqui é uma super dica. O modelo gratuito permite 40 minutos de gravação por vez. Significa que depois de 40 minutos vai acabar, mas você pode recomeçar uma outra. Como os conteúdos aqui são curtinhos, de 20 minutos cada, então numa gravação no Otter você consegue pegar 2 conteúdos de uma vez. Bom, já comentei sobre isso, né? As palestras são curtinhas, quer dizer que em 1 hora, normalmente, você consegue ver 3 palestras no mesmo palco. Isso significa o seguinte, dica de produtividade, não procure caminhar entre palcos toda hora. Se você sentar num palco, procura ficar ali pelo menos para assistir 2 palestras e depois você vai. Porque a caminhada que você faz a cada palco, pode ter certeza, vocês vão encontrar alguém conhecido, vocês vão encontrar alguém interessante, vocês vão trocar uma ideia sobre o que vocês viram e você vai perder o tempo da próxima. Já passei por isso muitas vezes. Alguns dos melhores conteúdos do Web Summit você vai encontrar nos estandes das marcas. Não estou falando que necessariamente é o nosso, mas normalmente são conteúdos em português, são conteúdos traduzidos para a realidade local, são conteúdos às vezes com uma extensão maior de tempo. Então procurem os estandes das marcas, o Itaú, o Banco do BV, o BB, o BRB, claro, Transfera, Senac, Embratur, Reclame Aqui, possuem todas palestras, tá? Como que você sabe quais são as palestras que estão acontecendo nos estandes de marcas? Lá no aplicativo, na parte de Schedule, de agenda, você vai no último botão lá em cima e vai ter um Away from the Stage, que é fora do palco, distante do palco. Esse botão vai carregar todos os conteúdos que estão apresentados nos stands. Dica extra, se você fizer isso pelo computador, pelo desktop, você vai ver quem são os speakers. Se você fizer isso pelo aplicativo, você só vai ver o nome do título e o número do stand. Você não vai saber nem qual é a marca que está apresentando, vai ter que abrir um por um. Principais temas desse ano, pessoal, colinha aqui. Isso aqui nos foi passado pela organização do evento, mas também foi um trabalho aqui de curadoria que nós fizemos para o próprio Itaú, tá? Mas a IA generativa não é novidade nenhuma, a inteligência artificial continua sendo dominante nas conversas, mas hoje provavelmente a gente vai discutir muito mais sobre aplicações dessas inteligências artificiais. A sustentabilidade e tecnologia climática, esse é um assunto muito precioso para o Brasil, especialmente no ano de COP30. Fintech e inclusão financeira. O Web Summit, se você reparar, tem muitos bancos, tem muitos assuntos relacionados a finanças, então é um assunto sempre uma pauta muito forte. Cripto vai estar participando dessa pauta, tarifas e comércio internacional também. Mídias sociais e regulamentação das plataformas. O ministro Luiz Antônio Barroso vai estar aqui no evento, sendo entrevistado pelo advogado Ronaldo Lemos. Essa palestra eu não perderia por nada. O Ronaldo Lemos é incrível, é um ótimo palestrante, super recomendo também. Diversidade e inclusão na tecnologia também é um tema muito precioso para o Web Summit. Eles sempre fazem ações afirmativas para as mulheres na tecnologia, impacto social, diversidade e Creator Economy. Tá? Creator Economy, como a gente vai ver, tem aqui desde Thaís Araújo, a Boca Rosa, a Adriana Barbosa da Feira Preta, enfim, toda essa parte de criadores de conteúdos com impacto também vai estar muito bem representada. Pessoal, é o seguinte, no final dessa apresentação, a gente vai dar um QR Code que vocês conseguem baixar todas essas dicas, tá bom? E toda essa apresentação também. Mas para quem quer saber mais ou menos um pouquinho sobre que apostas a gente faz, quais são as sessions que a gente, pesquisando durante alguns dias, a gente recomenda para vocês, são essas por tema. Então, IA generativa, sustentabilidade e tecnologia climática, eu não vou falar sobre cada uma delas, tá? Mas quem quiser depois pode baixar o aplicativo. Fintech, inclusão financeira, mídias sociais e regulamentação de plataformas. Reparem nos dias também, né? Normalmente, como elas se concentram em alguns dias, né? Então, ali, por exemplo, a diversidade e inclusão na tecnologia, você percebe que os dias de impacto e discussões relacionadas a isso é quase tudo na quarta-feira que a gente está recomendando. E Creator Economy. Dica de ouro, pessoal. Na hora de você pesquisar a programação, você, dentro do nome da sessão, vai ter lá, né, o título da sessão e vai ter 2 opções de botão. Vocês repararam que o aplicativo é essencial para uma produtividade no evento, né? E tem um botão de indo ou interessado, né? Go, indo, interessado. Você pode clicar num desses botões e depois, quando você quiser ver novamente a sua agenda, uma coisa que a gente fala bastante, não fica olhando a agenda completa do evento, porque isso vai dar fomo, vai dar ansiedade. Vai direto no My Schedule, que vai estar no botãozinho ali, vai ter aquele sanduichinho, os 3 botões, você clica lá e você navega pelo My Schedule, que é a minha agenda. Tá bom? E algumas dicas gerais para todo mundo que veio para o Web Summit e quer aproveitar, seja network, seja conteúdo, seja simplesmente estar aqui, né? Uma dessas é o que o Franklin comentou, o Web Summit ele facilita um pouco a nossa vida porque ele é dividido nesses blocos, né, de temas. Vocês viram que por dias os assuntos estão mais concentrados em dias ou em palcos. Então, uma dica que a gente dá é organize a sua agenda por blocos. Defina momentos que você, por exemplo, hoje pela manhã eu vou ficar vendo palestra.
hoje à tarde eu vou dar uma volta nos estandes, né? Para você organizar por esses blocos. Hoje eu vou tentar comer, vou sair para encontrar alguém, para você não ficar perdido, porque muitas vezes a gente fica nessa sensação, vou para lá, vou para cá, e no final a gente não fez nada. Aquela coisa bem Netflix, né? Você fica só vendo ali, e no final você não consegue assistir realmente nada. Uma outra dica que a gente dá: evite os horários de pico, né? Eu sei que essa é difícil, eu sei que a gente tem um efeito manada, que a gente gosta de fazer todo mundo tudo junto, né? Mas evite almoçar no horário tradicional do almoço. Tente comer um pouco antes ou tente comer um pouquinho depois. Tem muitas opções aqui, né? Então, para você fugir, porque vocês vão ver que vai ficar bem cheio. E aproveite o horário do almoço para fazer uma visita nos estandes, porque é o horário que normalmente vai estar mais vazio, né? Se aproprie do contrafluxo, andem ao contrário da galera. Outro contrafluxo, o deslocamento. Vocês já viram que chegar no Rio Centro em determinados horários e sair do Rio Centro especialmente é um pouco complicado, justamente porque todo mundo chega e sai juntos, né? Então, uma dica que a gente dá é: evite marcar qualquer coisa fora do Rio Centro. Tem gente de fora do Rio que vem para cá, não conhece muito bem a geografia dinâmica, acha que pode marcar uma reunião lá no Leblon e voltar para cá, né? É logo ali em Botafogo, é logo ali em Botafogo. Foquem o dia aqui no Rio Centro, marquem, tem como tomar café aqui, marcar vários pontos de encontro aqui no estande do Itaú também, né? E outra coisa, gente, fiquem muito atentos e atentas à saída do Rio Centro. Se for sair cedo, saia antes das 4, ou então fique aqui no happy hour para sair depois das 8, porque realmente o horário de pico aqui, junto com o trânsito da cidade, vai ficar realmente caótico, né? E um kit básico aqui de sobrevivência, né? A gente gosta sempre de falar dos 5 Cs: carteira, chave, celular, carregador e cabos, né? Tem vários pontos para carregar celular aqui, para ninguém ficar sem celular. Garrafa d'água, tem vários pontos para beber água, se hidratem. Hoje vai ser o dia mais quente aqui do Web Summit. Tragam um lanchinho, castanha, barrinha, protetor solar repelente, tem muito mosquito aqui, cuidado com a dengue, está rolando mesmo. E um assunto muito importante, especialmente para quem não é do Rio de Janeiro: tomem muito cuidado ao caminhar pelas redondezas aqui do Rio Centro, com celular, com relógio, com cordões. Fiquem atentos durante o Night Summit. Não estou querendo criar pavor aqui com ninguém, mas, como diz qualquer carioca, não demole. Tá? Aliás, não andem aqui fora do Rio Centro, né? Pode fazer tudo aqui dentro, pedir Uber, etc. Gente, mas além de tudo que a gente está falando aqui, né, tenha um planejamento, se organizem, mas sejam flexíveis para poder mudá-lo. Estejam abertos a o que acontecer nos corredores, a conversa que vocês vão ter aqui hoje, pessoas que vocês vão encontrar. Participe dos meetups, participe desses momentos de conexão e encontro com as pessoas, porque eu acho que isso é o mais rico de estar aqui. E uma coisa que a gente fala muito também: aproveita o que não está no streaming. Aproveita, porque principalmente os conteúdos do Center Stage, todos eles ficam disponíveis no aplicativo. Vocês podem ver depois, vocês podem ver voltando para casa, né? Aproveitem para fazer aqui o que a gente só pode fazer no ao vivo, que é encontrar as pessoas, quer conectar, quer participar dos estandes, quer abrir essas novas conversas. Pode falar? Pessoal, a gente acabou aqui, o QR Code não entrou aqui agora, a gente está pedindo para voltar o QR Code, porque a gente passou 2 apresentações na segunda que tinha o QR Code. Mas a gente tem 12 minutinhos, então a gente vai aproveitar esse momento para pergunta e resposta, enquanto eles colocam aqui o QR Code. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida relacionada a conteúdo? Quem tiver alguma dúvida, tem um microfonezinho aqui que a gente pode fazer. Boa. Boa. Então, tá aqui o QR Code. Gente, então, como ninguém tem dúvida, podem tirar suas fotinhos. Aproveitem o Web Summit. Um bom dia para vocês. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Bom evento para vocês. Bom dia. Tá. Acho que agora... Agora rolou? Rolou? Boa. Obrigado, gente, mais uma vez. Pessoal. Bom dia. Até logo.